Gente, então vamos continuar nesse esquema de eu usar esse tempinho aí de aulas gravadas para explicar a matéria. Mando exercício para vocês e a gente tem um tempinho aí para sanar dúvida, para esclarecer algumas coisas que não ficaram claras para vocês. Me dê o retorno se assim tá bom ou se sugere outra coisa para a gente fazer. Tô aberta aí a sugestões, tá ok? Então, na aula passada, então, a gente falou de trovadorismo. Nessa aula, então, a gente vai falar sobre a transição, esse período de transição entre o trovadorismo e o renascentismo, que marca também uma nova era, tá? Antes a gente tinha aí a era medieval, né? E a partir do classicismo a gente tem a era clássica. Então, esse período aí que vai dos séculos, mais ou menos, dos séculos 14, 15, a gente não tem certo assim características fechadas determinadas de uma escola literária. A gente tem aí um período de transição. O que é um período de transição? Onde a gente observa o que a gente já observava no travadorismo e antecipações do que vão ser fixados aí no classicismo. Então, é uma faixa aí no período histórico da literatura em que se observa tanto o antigo como a inovação. Então, tem a tradição e a inovação aí convivendo no mesmo período, tá? Essa transição nas artes a gente vai chamar de humanismo, muito famoso por conter nomes importantes aí da ciência, de um novo jeito de compreender a arte, tipo Galileu Galilei, tipo o Leonardo da Vinci, que vai começar a sua vida artística no humanismo, vai continuar também no classicismo. Então a gente tem aí grandes nomes acontecendo no humanismo, tá? O que vai mudar? Muito importante. Lembra que eu falei com vocês que no trovadorismo, né, na Idade Média, a gente tinha o regime teocentrismo. Então, agora vai mudar a perspectiva. Claro que gradativamente. Por isso que existe esse período de transição. No humanismo, a gente vai observar uma mudança gradual que vai colocar, ao invés da religião no centro de tudo, no centro da explicação, o homem sendo o centro de tudo. Claro que isso, na produção literária, dá para perceber perfeitamente essa mudança gradual. O homem não vai chegar chegando e sendo o centro de tudo, vai derrubar a igreja, não. Vai ser uma coisa assim pontual. Em algumas obras artísticas, a gente vai colocar a perspectiva do homem, vai começar a falar mais do homem, do julgamento moral, do julgamento aqui, do que se faz, o que se paga aqui na terra. Não é só fez aqui, pagou no céu, fez aqui, pagou no inferno, não. Tem aí já uma perspectiva do homem sendo o senhor das suas ações. Não mais eu nasci assim porque Deus quis, eu vou ser assim porque Deus quis. Não. O homem vai ter essa, essa perspectiva mais da sua vida, né? De ser o senhor da sua vida. Então, como a sociedade vai mudar, as representações artísticas também vão mudar nessa representação, tá? Então vamos ver como que a apostila traz para a gente esse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, a Idade Clássica, tá? No Renascimento. Então, o humanismo era uma corrente filosófica e artística. Então, o humanismo também vai ser muito forte na filosofia, tá? É artística em todos os ramos da arte, não só na literatura. O que marca esse período, claro que a gente já falou, é o declínio do teocentrismo e a ascensão do antropocentrismo. Na literatura, possui o mesmo papel que tinha na primeira época medieval. A primeira época medieval é o período em que se compreendia o trovadorismo, tá? Divertir o público do palácio feudal. A gente tinha aí o acesso à literatura muito restrito, né? Como eu falei para vocês aí, os nobres eram os trovadores, as elites tinham acesso
a essas cantigas e vai continuar sendo assim, tá? É muito concentrado aí na nobreza, no clero, as artes de uma maneira geral. É muito importante aqui, a partir desse humanismo, nas novas descobertas da ciência, o homem sendo aí máquina para descobrir coisas para melhorar a sua vida, não só esperando que Deus melhore sua vida, mas sendo ação, sendo o senhor dessas ações, a gente vai ter uma importantíssima inovação, invenção de Gutenberg, que é a imprensa. A imprensa é uma grande máquina, um grande carimbo. Eu acho que eu já falei com vocês que ela produzia em massa os papéis e tudo mais. Então, a gente tem aí a invenção da imprensa como massificação da literatura. Lembra que eu falei dos copistas na aula passada? Com a imprensa, os copistas perderam força, não precisaram mais de copiar, de incessantemente copiar todas as produções artísticas, porque aí a gente tinha a imprensa para ajudar nessa massificação, tá? Então, a invenção da imprensa impulsionou bastante a produção artística, tá? E especificamente a literatura. O que vai mudar também? Muito importante. Antes a gente tinha o poder concentrado aí na mão do senhor feudal, né? O nobre, o rei, era só uma figura ilustrativa, um símbolo, né? E a gente sabe, e até nas aulas de história a gente já viu isso, que a figura do rei, na verdade, era só uma figura símbolo. Era um símbolo aí de que existia, ó, a nobreza está aqui, existe. Só que quem mandava mesmo eram os senhores feudais. Agora a gente entra no sistema de absolutismo. Acabou-se então os feudos, né? Gradativamente, vai observar essa mudança gradativamente nesse período histórico e vai assumir um papel muito mais importante o rei nesse governo central. Então, era uma centralização do poder, tá? Ao invés de cada um mandar na sua terra, uma pessoa só concentrava o poder em todas elas. Então, a figura do rei vai ser também exaltada a partir de agora nas produções artísticas, tanto na literatura como também na pintura, o rei vai ser retratado. Tanto é que a gente vai ter aí a arte sendo patrocinada. Então, a arte vai ser um status também. Se você tem acesso à arte, você garante um status na sociedade. Então, a gente vai ter aí o surgimento de mecenas. Com certeza já ouviram falar em mecenas, então a partir do humanismo, os nobres vão começar, na verdade, os burgueses, né? Uma nova classe aí que vai surgir também no humanismo, vai começar a patrocinar as artes de uma maneira também de garantir status, né? Então, como eu já falei dos burgueses, a palavra burguês vem de burgo, o que vai ser também uma nova realidade no humanismo, porque acabou-se aí as terras feudais e começou a criar cidades, que eram chamados de burgos. E os burgueses, então, eram aqueles que garantiam a sobrevivência da cidade através do capitalismo, o mercantilismo, né? Então, o comércio começa a ganhar força, porque antes no trovadorismo, vocês bem sabem que era garantida aí tudo que precisava na terra feudal através de trocas. E agora a gente começa a falar de capitalismo de venda e compra e venda de subsistências, né? Então, os burgos vão ser concentração das produções artísticas a partir de então, certo? Durante o humanismo, então, surge um novo tipo de poesia, a poesia palaciana, que eu não preciso nem de falar, que é uma poesia para os palácios, né? Para ali quem convivia, né? As pessoas que conviviam nos palácios. E a poesia palaciana vai se distanciar das cantigas porque já é desassociado o uso de instrumentos musicais no acompanhamento da produção literária. Então, antes a gente tinha aí
obrigatoriamente as poesias sendo acompanhadas por instrumentos musicais nas cantigas, e agora na poesia palaciana a gente não precisa mais de instrumentos, tá? E é muito mais, a gente vê que a estrutura é muito mais elaborada. Porque antes eu falei com vocês que a cantiga trovadoresca era em redondilha menor, né, de 5 sílabas métricas em cada verso, e agora a gente já observa uma poesia mais bem elaborada, né, com poucas repetições, poucas anáforas, mais sonoras, ritmadas, essas coisas. Então a gente vai ter uma desassociação entre poesia, produção literária e a música aqui no humanismo, tá? O principal nome do humanismo de língua portuguesa é Gil Vicente, que isso já, não sei se já esqueceram que a gente falou muito dele no primeiro ano. Gil Vicente, ele era um cara que tinha acesso livre ao rei, tá? Ele era um cara servil ao rei, então ele tinha confiança do rei, e mesmo ele tendo confiança do rei, exatamente por isso eu acho que ele tinha livre-arbítrio para criticar as coisas que ele observava na sociedade. Então, as peças de Gil Vicente, ele era um dramaturgo, tá? As produções principais dele eram peças, principalmente autos, que é um tipo de peça que tem cunho aí, a gente viu no gênero dramático, os autos são peças curtas com cunho religioso. E aí a gente vê a transição muito bem representada aí, essa transição. Olha como que um pouco dos dois mundos. Tinha esse julgamento do céu, que vai para o céu, para o inferno e tudo mais. Mas Gil Vicente, ele dava voz, ele dava representação nas peças dele pelo julgamento moral, ou seja, o julgamento aqui da terra. Você fez isso aqui na terra, então você pagou por isso aqui na terra. Não é uma coisa assim, eu estou fazendo isso, peço perdão e Deus vai me perdoar. Não, se você fez isso na terra, há de ser julgado aqui também. Então, uma das principais obras dele, que com certeza você já está armazenada aí na cabeça de vocês em algum lugar, é o Alto da Barca do Inferno, tá? Nesse alto, a gente tem duas embarcações, os araus do inferno e do céu, e aí julgando pessoas ou sociedade. Então, cada um ia lá e falava quais são os motivos para você ir para o céu. E aí a pessoa tentava convencer que teria um lugar certo no céu, e aí os araus do inferno contra-atacavam, vamos dizer assim, falando das coisas dos males que essa pessoa fez na terra. Então, observe, não é uma coisa assim separada, certo? Ele está unindo o céu e a terra, ele está unindo o homem como ser social, com os direitos e deveres da sociedade, com aquele homem que é um ser divino, é um ser de vida eterna. Então ele está associando, não é uma coisa separada. Eu sou um homem assim, mesmo assim, porque eu nasci nobre, eu tenho uma vaga direta no céu. Não é assim. Eu nasci clero, eu nasci padre, eu tenho uma vaga direta no céu. Não é assim. O Gil Vicente, ele vai fazer o julgamento moral de todas as pessoas da sociedade. Então, olha como que é diferente esse tom que o humanismo traz para a gente. Antes era impensável a gente colocar aí a palavra inferno como uma coisa lírica, vamos dizer assim, da literatura, e o Gil Vicente já coloca aí como um julgamento mesmo que todas as pessoas hão de passar, mesmo elas sendo nobres, mesmo elas pertencendo ao clero e assim vai, certo? Então, muito importante associar Gil Vicente aos autos, tá? Peças aí com cunho religioso, mesmo ele sendo do humanismo, que é essa mistura. Tem um pedacinho lá de temor a Deus, de servidão à religião, mas ele também fala dessa sociedade, tá? Fala de pessoas como indivíduos sociais.
Então, é essa mistura que a gente vai ver no humanismo, principalmente Gil Vicente, que quando a gente fala de humanismo em língua portuguesa, a gente fala de Gil Vicente, tá? Então, olha só. Ainda que influenciado pela religião, o teatro vicentino preocupa-se em criticar os maus costumes e demonstrar as fragilidades humanas diante do controle da igreja e da sociedade. Então, não é igreja ou sociedade, é igreja e sociedade. Observem que a gente está unindo as duas coisas. Neste período aí de transição, a gente vê essa união das duas coisas, né? Do passado, que é representado pela igreja, pelo temor a Deus, e no futuro, que é a sociedade racional, né? Que a gente vai ver fixada no Renascimento, tá? Que é o iluminismo, e vai começar todas as teorias aí mais racionais. Neste período aí que antecede o Renascimento, a gente tem essa mistura. Então, o mais importante é frisar bem essa mistura de tendências, né, do passado e do futuro, certo? Então, a gente tem Gil Vicente nos autos. Aqui a apostila apresenta para vocês alguns. E o principal, como eu falei para vocês, é um fragmento da Alta da Barca do Inferno, tá? A peça retrata o dia do juízo final, caricaturando personagens ilustres e simples da sociedade. Igual eu falei para vocês, não importa se é nobre, se é clero ou se é um simples camponês, todo mundo vai ser julgado, né? E aí a gente faz uma ligação muito importante, porque é sempre importante ligar o que se viu no passado com as produções artísticas mais atuais. O Alto da Barca do Inferno é nitidamente uma base artística de Ariano Suassuna para criar o Alto da Compadecida. A gente falou do Alto da Compadecida em sala, né? A gente viu a cena do julgamento do João Grilo, do padeiro, da mulher dele e dos representantes do clero, né? A gente viu aí o julgamento e é exatamente isso que o Gil Vicente quer colocar no humanismo. O julgamento moral, mesmo com uma ligação muito forte ainda com a igreja. A igreja, para Gil Vicente, fica claro que participa de uma conjuntura social. Não é aquela coisa intocável, né? Os membros do clero não são intocáveis e assim vai, certo? No alto, dois barqueiros representados pelo anjo, o barqueiro do paraíso, e pelo diabo, o barqueiro do inferno, decidirão o destino das personagens e cada uma será dado segundo as suas obras, ou seja, elas serão julgadas de acordo com seus atos. Atos onde? Onde? Na sociedade. Né? Então, ele está unindo aí, mais uma vez, frisando isso, está unindo o céu e a terra. E aí a gente tem um pedaço do Alto da Barca do Inferno, muito interessante vocês lerem, e é o julgamento do frade, né? Um julgamento aí de uma pessoa do clero, certo? Prestem atenção como que o frade é tratado como uma pessoa mais um da sociedade e bem diferente daquela representação que a gente tinha no trovadorismo das pessoas do clero servindo a Deus e serem intocadas. Aqui eu tenho para vocês também um esqueminha, não é um mapa mental, porque o humanismo é bem rapidinho mesmo. Como eu disse, não é uma escola literária, mas um período de transição. E algumas coisas importantes para a gente fixar e colocar no caderno também, além do que a apostila traz. É uma fase em que observamos a mistura de característica, como eu falei para vocês, a tradição se misturando à inovação. A gente tem a ascensão do mercantilismo, o surgimento dos burgos, né? Que aí a gente pode até colocar no mesmo ponto, que uma coisa puxa a outra, e a ascensão de uma nova classe que a gente vai chamar de burguês, né? Que até é a extensão desses burgos aí e do mercantilismo. E agora o homem começa a se questionar, né? Ele vai começar a questionar a religião
e vai, nesse questionamento, ocupando aos poucos um lugar central da sociedade. Então, é aos poucos. O homem, nesse momento, no humanismo, ele caminha com a fé e a razão meio que na balança. E, posteriormente, a gente vai ver no classicismo que a balança tende para a razão, né? Mas aí, enquanto esse período ele transcorre, o homem vai andando, ele vai caminhando com as duas coisas aí equilibrando, certo? É um momento confuso para o homem, né, que está deixando de ser um homem completamente temente a Deus, colocando Deus no centro de tudo e qualquer coisa, e se questionando, assim, mas será? Mas eu sou o Senhor das minhas ações? Eu tenho aí o livre-arbítrio de criar alguma coisa, de subir na vida, de ter um status maior. E aí ele vai se questionar e ele vai se colocar num momento confuso. E essa confusão também é representada nas artes, né? Então a gente tem essa confusão entre religião e razão. E uma coisa muito importante também é o absolutismo aí tomando conta do sistema político e social da época, né? Colocando o rei como senhor da política, né? Um governante aí maior. E a produção literária? Como é que vai ser a produção literária nesse período? Como eu falei para vocês, a gente vai ter a poesia palaciana, um pouco mais elaborada, já desassociada com instrumentos musicais. Poesia essa que é feita no palácio para o palácio, então para divertir ali as pessoas que conviviam no palácio. Na prosa, a gente vai ter o surgimento de crônica. Pela primeira vez, a crônica vai surgir como prosa. Um cara da crônica e do humanismo é o Fernão Lopes. A crônica vai ser importante para retratar a sociedade, já que a sociedade estava tomando aí um espaço que ela não tinha antes, até porque a religião ocupava o espaço maior e a sociedade nesse período vai começar a andar um pouquinho mais junto da religião. A crônica vai ser importante para registrar a sociedade e todo mundo que faz a sociedade andar também. Então, olha como que é descompasso aí e vai começando a virar o jogo em relação ao homem. A gente não tem um antropocentrismo fixado, mas se caminha para isso. E, claro, no 3 aí, o mais importante é o teatro com o teatro vicentino, os autos de Gil Vicente, que vão misturar exatamente, vão representar perfeitamente essa confusão entre julgamentos morais e divinos, entre o homem religioso e o homem social, e Gil Vicente ele vai ser muito importante justamente porque ele vai conseguir colocar no papel, na representação, de uma forma bem simples, a linguagem super coloquial, uma maneira aí de representar essa confusão que o homem estava enfrentando, certo? Esse é o humanismo, também deixei atividades de fixação para vocês aí do humanismo e qualquer dúvida sobre a matéria explicada é só comunicar e também sobre as atividades de fixação, certo? Leiam aí a apostila, leiam um trecho do Alto da Barca do Inferno para a gente fixar ainda mais as características e o contexto do humanismo, certo? Então, até a próxima. Qualquer coisa é só comunicar, certo?